casa mesmo, vai falar para a gente sobre os efeitos físicos na cura, um tema muito importante e muito atual nos dias de hoje, né? E gera muita dúvida também. No final da exposição, nós teremos alguns minutos para perguntas e respostas, que o Juan vai aqui tentar responder, né, acerca do tema. Mas para que a gente possa começar a nossa exposição hoje, vamos ler uma página do Evangelho aqui, para que a gente possa começar a se harmonizar e voltar nossos pensamentos acerca do estudo de hoje. Está no Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis. A ação da prece, né? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele, para se compreender o que se passa. Nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal, que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar-se a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinadas à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar a sua ação eficaz. Então, envolvidos pelo Evangelho, pelo Espiritismo, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Baltazar, que dirige esta casa, a Gabriel Delane, que é o patrono da AF, e rogar, Senhor Jesus, que possa aqui nesta noite de hoje, Senhor, fazer o expositor ser intérprete fiel de suas palavras, de seus conhecimentos, para que possa tocar a nossa razão, a modo que possamos a cada dia mais compreender a ciência, podemos compreender a razão e ficarmos mais diretamente relacionados ao seu Evangelho, Senhor Jesus. Que possamos disseminar a verdade em todos os cantos e que possamos ser os seus discípulos, Senhor. Levar a caridade e o conhecimento em qualquer canto do planeta. Então, envolvidos sob as suas vibrações nesse instante, Mestre Jesus. E, em nome de todos os espíritos amigos desta casa, daremos início à reunião da Associação de Física desta noite de domingo. Graças a Deus. Então, agora vamos passar a palavra para o Juan, para que ele possa explanar para a gente acerca dos efeitos físicos na cura. Boa noite, meus amigos. Alegria estarmos todos reunidos diante dos estudos da Associação de Física e Espiritismo, trazendo a visão, o objetivo de ampliar os nossos conhecimentos com a doutrina espírita, principalmente com as visões de Allan Kardec, baseados no estudo da Gênese, fortalecendo assim o entendimento de todos nós com relação à física e o espiritismo. Então, nós vamos passar inicialmente um vídeo que vai falar sobre a estrutura do átomo e um pouco, de maneira bem resumida, bem básica, a visão da matéria para todos nós. E depois nós vamos dar continuidade identificando o que essa matéria, o nosso corpo e a ação do pensamento tem com reação
dos espíritos na cura. Bom, vamos só ver o nosso vídeo. Ainda. É ação dos fluidos ainda. Não é na cura, é interferência mesmo. Uma casa, o seu corpo, o céu que você vê todos os dias, um prédio, uma árvore, as estrelas e planetas. Então, enquanto eles vão acertando lá, nós vamos conversando, tá? Passa a próxima então do PowerPoint, ô Patrícia. Nós vamos conversando aqui. Passa a próxima do PowerPoint, por favor. Dentro do que a Casa Espírita busca com relação ao estudo, é qualificar o nosso pensamento com o que os espíritos identificam para o trabalho deles. E nós, ainda estudantes da doutrina espírita, temos medo, né, de algumas coisas que nos fazem pensar muito. E o fazer pensar muito sobre o doar-se na tarefa dos passes de cura, na tarefa do tratamento espiritual, da fluidoterapia, de qualquer ação onde o nosso fluido animalizado será utilizado pelos espíritos, qualquer coisa que faça a gente pensar muito de como isso acontece, é produto de que? Força do pensamento, ação do nosso pensamento sobre os fluidos, porque nós também somos espíritos. Então, compreender um pouco sobre essas questões auxilia, facilita com que os espíritos possam dar direção e até mesmo qualidade, ou seja, propriedades aos nossos fluidos. E aqui nós temos, de uma forma bem básica para todos nós, a estrutura atômica e também uma estrutura mais à direita dessas condições aí de uma união de átomos para formar o cloreto de sódio. E mais abaixo nós temos uma estrutura de formação proteica, onde o aminoácido se une junto a outro aminoácido, formando uma proteína. E saiu? Por que não ficou no primeiro? Por que foi isso assim? Tem movimento próprio? Volta aí, então. Outro. Não, vai. Outro. Isso, né? E aí nós temos a visão dessa estrutura como condição de nós olharmos, de uma forma assim que assusta um pouco, mas de nós olharmos a estrutura da combinação desses átomos para as proteínas que vão formar toda a estrutura celular. Imaginar o que é um átomo, que nós vamos ver no vídeo, imaginar o que é uma estrutura proteica, que vai estar junto da estrutura da formação de todas as células lá na hélice do DNA, e o que isso tem a ver com a física, porque o átomo é a construção de toda a matéria que nós temos de conhecimento, do nosso corpo, das frutas, de tudo que existe de matéria, de objetos palpáveis por nós e não palpáveis, são formados por átomos. E o nosso corpo, então, sendo formado também por esses átomos, na estrutura proteica, onde as células vão se organizando, formando todos os tecidos de todo o nosso corpo, de todos os órgãos. Imaginar o que os espíritos não têm que fazer para, compreendendo a formação de tudo isso, conhecendo as leis de Deus e a física, possibilitando assim a organização dessas células na ação do pensamento deles. Por isso que os trabalhos da cura, os trabalhos dos passes, são trabalhos de efeitos físicos, porque os espíritos utilizam matéria que está da parte orgânica de cada um de nós, como médiuns, o fluido animalizado, para que possa
desenvolver um mecanismo adequado de organização das células. E nós vamos entender como que o pensamento faz com que essas células se organizem no trabalho de renovação íntima. Tá? Então vamos assistir o vídeo, depois nós retornamos para cá. Foi agora? Estou esperando. Enquanto ela não fala, a gente vai aqui, né? Enquanto o vídeo não chega. Então, se nós olharmos aqui, nessa estrutura do hidrogênio e do nitrogênio com o carbono, eles vão formando nessa relação entre eles uma condição que nós olhamos nesses dois aminoácidos mais abaixo, nós olhamos a união deles dois, liberando oxigênio, que são esses em vermelho, oxigênio e hidrogênio. Na união desses dois aminoácidos, formando a proteína, ao redor dessa proteína existe a água. Na liberação desses átomos, lá naquela união, formou-se a água ao redor de uma molécula. Então, de uma molécula, simplesmente, de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, na união dessas duas moléculas, temos então uma estrutura com água ao redor, fazendo com que aqueles elementos sassem naquela molécula de água. E isso é algo muito importante para a gente avaliar diante de toda a estrutura de formação do nosso mundo, onde no livro dos Espíritos e também na Gênesis determina a reação, ou seja, do movimento, da inércia, da umidade, da temperatura, para que possa conduzir à união desses elementos e formar assim aquilo que nós identificamos como as primeiras proteínas de organização celular. Tá bem? E isso é o que os espíritos, isso será o que os espíritos irão agir no pensamento deles, porque eles entendem todo esse caminho e conhecem toda a estrutura genética, para que eles possam também auxiliar. Hoje a medicina trabalha isso de uma maneira intensa, e cada um de nós pode compreender isso de uma maneira de pesquisas, até acompanhando o que a ciência vem demonstrando. Mas os espíritos, eles já conhecem todo esse movimento muito mais do que isso. E o que a doutrina espírita mostra é que o perispírito é que reage na formação da agregação dessas moléculas. Porque para que uma estrutura celular possa estar bem formada, quem faz com que essa estrutura celular se forme, quem faz com que essas moléculas se agrupem, nós vamos ver que para nós espíritos encarnados é o perispírito. Então, dentro dessas questões é que nós vamos trabalhar para identificar como os espíritos proporcionam na ação dos fluidos na cura. Tá? É um vídeo que vai falar sobre a estrutura do ar. Uma casa, o seu corpo, o céu que você vê todos os dias, um prédio, uma árvore, as estrelas e planetas, a roupa que você veste, a comida que você come e toda a matéria conhecida até hoje no universo observável. Tudo é constituído por átomos. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Demócrito. Para ele, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores, assim acreditava. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a sua constituição física. Surgiram então os modelos atômicos.
Modelo de Dalton Bola de Bilhar, 1803. Em 1803, para John Dalton, a teoria de Leucipo e Demócrito era bastante coerente. Segundo esse modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas e possuíam massa semelhante caso fosse correspondente ao mesmo elemento químico. Através da descoberta do elétron, partícula constituinte do átomo, com carga elétrica negativa, o modelo de Dalton ficou defasado. Assim, com os estudos de Thomson, um novo modelo foi idealizado. Surgiu um átomo mais próximo do que se tem hoje em 1897. De acordo com este novo modelo, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, incrustada com elétrons, com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. Ficou conhecido como pudim de passas. Modelo de Rutherford-Bohr, Sistema Planetário, 1908-1910. Rutherford, ao bombardear partículas alfa sobre uma lâmina de ouro, percebeu que a maioria atravessava a lâmina, enquanto que uma menor parte sofria pequeno desvio e uma parte ínfima sofria grande desvio contrário à trajetória. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram macios como se pensava, mas dotados de grande espaço vazio, assim como que era constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbita elíptica ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo se concentra no núcleo, que rebatia as partículas alfa no sentido contrário do bombardeio. Mas ainda havia um enigma. De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente energia, começariam a descrever um movimento helicoidal e simplesmente cairiam no núcleo. Mas, como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Dois anos após Rutherford ter exposto seu modelo atômico, Niels Bohr o aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em três postulados. Primeiro, os elétrons descrevem ao redor do núcleo orbitais seculares com energia fixa e determinada, sendo denominados orbitais estacionários. Segundo, durante o movimento nas orbitais estacionários, os elétrons não emitem energia espontaneamente. Terceiro, quando o elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico, migra entre dois orbitais. E como tende a voltar ao orbital inicial, a energia recebida é emitida na mesma quantidade para o meio, sendo essa energia recebida e emitida, a diferença energética entre os dois orbitais. Os átomos são compostos de pelo menos um próton e um elétron, podendo apresentar nêutrons. Na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron, é apenas um elétron girando em torno de um próton. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1840 vezes menor que a massa de um próton. Dotados de carga elétrica negativa, movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando assim campos eletromagnéticos. Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de subníveis orbitais são preenchidos. A mais externa das camadas é a camada de valência, sendo também a mais energética. Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam o núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico, e como possuem massa bastante parecida, perfazem 99% de toda a massa do átomo. Possuem carga elétrica nula, resultante das subpartículas que os compõem, e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo, uma vez que dois prótons repelem-se mutuamente. A adição de um nêutron, princípio da fissão nuclear,
causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. Na tabela periódica dos elementos estão constituídos todos os átomos descobertos até agora. Essa tabela também descreve características fundamentais de cada átomo, como massa atômica, peso atômico e número atômico. Um exemplo que temos é o oxigênio, que tem número atômico 8, pois tem 8 prótons, pois o número atômico é contado a partir do número de prótons, e número de massa 16, pois o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico. Além disso, ele é composto também por 8 elétrons, sendo distribuído em 2 camadas, 2 elétrons na camada interna e 6 na camada externa. Os átomos se unem para formar moléculas que, por sua vez, formam substâncias químicas. A união dos átomos se dá por atração iônica, covalência e ligação metálica. Um exemplo é a formação da substância água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos, para formar a água, se ligam em uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham elétrons da última camada. Podemos dizer ainda que a molécula de água é polar, ou seja, carregada eletricamente, pois há diferença de carga elétrica entre os seus constituintes, como hidrogênio e oxigênio. Dizemos no início desse vídeo que o átomo é considerado a menor partícula que forma a matéria que conhecemos. Isso está correto. Porém, o próprio átomo é constituído de partículas menores, conhecidas de partículas subatômicas. São elas os quarks, partículas subatômicas que formam os prótons e nêutrons. Tanto o próton como o nêutron são formados por 3 dessas partículas. Temos também os gluons, partículas responsáveis por manter os quarks juntos, na formação dos prótons e dos nêutrons. Podemos ainda dizer que os gluons é responsável pela força mais poderosa do universo, a força nuclear forte, e mantém o núcleo atômico coeso. Temos ainda os bósons da força fraca e os fantásticos fótons, esse último conhecido como partícula que forma a luz, ou o eletromagnetismo. O que o fóton faz é carregar a segunda força mais poderosa do cosmos, a eletromagnética, bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e apenas 100 vezes menos intensa que a nuclear forte. O que você entende como toque é nada mais que a repulsão eletromagnética entre o papel e a sua pele. Uma repulsão que acontece por causa dos fótons que sua mão e a revista trocam quando se aproximam. Pense nisso quando estiver fazendo sexo. Tudo que você vê e sente ali é uma grande troca de fótons. Bom, de quebra, a força eletromagnética também é a principal responsável por manter os elétrons em torno do núcleo. E é ela que comanda as equações químicas dos átomos e moléculas. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar. Bem, nós vimos aí que toda a realidade, né, do que nós encontramos na estrutura nossa atômica do corpo, que não somos nós, faz parte de cada quadrinho desse, mostrando as combinações daquilo que nós conhecemos enquanto matéria, né? Visto que a matéria hoje está muito mais ampla, porque o objetivo de enxergar a matéria está além do que aquilo que nós enxergamos. E a ciência, a física, já entende isso de maneira muito clara na compreensão da antimatéria. Para só alertar o nosso pensamento, se um núcleo como esse de um átomo fosse um alfinete, a cabeça de um alfinete, o tamanho do átomo seria o estádio do nosso Maracanã. A cabeça do alfinete, no centro do Maracanã, é o núcleo. E o estádio todo é o tamanho do átomo. Essa proporção é de relação que existe do núcleo com todas as expansões das órbitas de elétrons que circundam os átomos. Então, nós olhamos que existe mais espaço vazio do que espaço preenchido num átomo. Então, existe mais espaço vazio do que espaço preenchido na nossa estrutura celular. Daí entendemos quando Allan Kardec fala que os espíritos absorvem o fluido animalizado do médium e que esse fluido animalizado é um fluido ainda muito mais etéreo do que qualquer constituição que nós entendamos por matéria nossa.
Esse fluido é adensado, que é retirado da matéria do nosso corpo. Esse fluido é orgânico, é adensado e, sendo nessa densidade, possível ser tocado, possível ter sentido por nós. E esse fluido, então, tem uma condição de penetrabilidade e pode penetrar nos interstícios, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, nos interstícios de qualquer matéria. Aí o que pensar em interstício, né? Se nós pegarmos essa madeira e expandirmos como um microscópio a condição dessa madeira, nós vamos ver vários buracos imensos. Até com o telefone celular, tirando uma foto e expandindo, nós vamos ver várias espessuras e assim muito mais na estrutura celular aqui dessa madeira. Um fluido pode penetrar esses interstícios e penetrar até mais na constituição subatômica e fazer com que qualquer matéria possa se expandir, essa matéria, ou se retrair, sem perder a estrutura da própria matéria. Porque os átomos estão ligados numa força que faz com que eles se combinem, ou uma força iônica, ou uma força convalente, ou por expulsão. Essas ligações fazem com que esses átomos ligados por uma afinidade constituam as substâncias, as moléculas, as substâncias que nós entendemos. Mas e os espaços que existem entre eles? E essa antimatéria que já é apresentada para todos nós? É a reação de que os espíritos podem mover o fluido nesses interstícios e fazer com que essa matéria possa deixar de existir aos nossos olhos, mas elas pertencem no espaço que nós vivenciamos e serem transportadas para onde for. E depois, essa matéria pode ser novamente adensada, retirada o fluido animalizado e a matéria é transportada de um lado para o outro. Isso os espíritos fazem com os transportes, com os aportes, com várias outras questões que a doutrina espírita demonstra e que nós temos que avaliar no estudo mais aprofundado, com a ciência, com a física, como nós também podemos interagir com a densidade do nosso pensamento, como também podemos agir com a expansão do nosso pensamento na matéria, ou seja, densidade do nosso pensamento negativo, mágoa, tristeza, rancor, agimos na matéria sem nós percebermos, como também a expansão do nosso pensamento de altruísmo, de benevolência, de esperança, não é? De visão de futuro, da justiça de Deus, não é? Fazemos com que esses fluidos também se expandam e irradiem isso para bem distante de nós, levando também uma o quê? Depuração dessa matéria, sem a gente compreender perfeitamente. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo é expandir esse sentimento de amor, é purificar o seu interior, é purificar a matéria do seu corpo espiritual através do exercício na matéria do corpo físico. Esse é o processo da reencarnação. Esse é o processo do desenvolvimento de cada um de nós enquanto espíritos, entendendo, como diz na questão 171, a ação do espírito sobre a matéria, né, no intelectualizar a matéria, na questão 71. Intelectualizar a matéria. O espírito, ou seja, esse princípio inteligente é ligado à matéria para intelectualizar a matéria. E nós estamos fazendo isso. Compreender isso, ter noção disso, um pouco mais de certeza, faz com que a nossa fé se torne mais vigorosa. Porque fé é compreender. Ninguém compreende, não tem fé numa coisa que não entende. Mas quando nós começamos a entender, a nossa fé fica mais robusta. A fé que Kardec traz para nós, né? Fé raciocinada, o entendimento das coisas. E a visão do estudo é exatamente enxergar como os espíritos agem sobre essa matéria. Retornando, por favor, lá no PowerPoint, no quadro, no slide 6. Né? Coloque, por favor, no slide 6. Lá no slide 6, quando entrar aí o slide 6, no slide 6 vai mostrar para nós o que? A hélice do DNA. Na hélice do DNA, nós vemos aí aquela estrutura de aminoácidos que vão formando as proteínas, e lá no DNA, nessa hélice, é a organização para a formação das células do nosso corpo. Imagina, onde os espíritos trabalham então? Eles trabalham só na doação do nosso fluido? Será que um espírito que conhece de genética, o pouquinho que a gente conhece aqui, cada um de nós,
A gente já começa a pensar, será que espíritos superiores que podem penetrar nessa relação e identificar como que está a estrutura magnética do pensamento do encarnado, de como ele teve suas experiências nas outras encarnações, de como que está a estrutura do perispírito na reação do pensamento dele na matéria, para que possa agregar os elementos constituintes de cada célula do nosso corpo? Por isso nós agimos nas células do nosso corpo, bem mais do que a gente imagina. Então, nesse momento aí, os espíritos conhecem, entendem isso. Os fluidos que são cedidos pelo médium que vai atuar em relação ao doente, ele está relacionado ao que o doente está buscando para ele. Não é pelo fluido do médium. Porque Jesus passava em meio à multidão, não é? E muitas vezes Jesus curava sem nem ele saber que curou. Já passou isso na cabeça de vocês? Alguma vez Jesus curou sem saber que curou? Não é isso? A mulher hemorroísta não é o caso para todos nós com segurança? Quando ele diz, alguém me tocou, uma energia saiu de mim. Mas quem te tocou, mestre? Uma multidão te toca? Alguém me tocou. E ele vai voltando e encontra a mulher e diz, eu lhe toquei. A energia organizada pela fé dela, a força organizada pelo pensamento dela em querer se melhorar, em querer a sua cura e tendo méritos para isso no seu processo expiatório, liquidando aí dentro da sua resignação, da sua esperança, da sua transformação íntima, fez com que esse pensamento e o processo nas encarnações, que o seu perispírito tivesse condições de reorganizar suas células. E o que o Cristo fez? Lançou os fluidos, absorveu e por si só foi curado. Podemos dizer que outros espíritos também estavam ao redor do Cristo, trabalhando, usando o fluido do Cristo para o benefício de muitos, sem mesmo o Cristo tomar total conhecimento. Aí nós vamos dizer, mas ele não era o Cristo, não sabia de todas as coisas, mas ele estava encarnado, gente. Não é? Várias reações estavam sobre ele, por mais de dupla vista, expansão da sua percepção, por mais do que isso, senão ele não diria quem me tocou, ele saberia. E aí nós vemos que a organização do nosso pensamento atua nas nossas células. E os espíritos vão trabalhar exatamente nessa região aí, na multiplicação celular, onde nós temos em todos os nossos tecidos uma multiplicação celular, as células da pele, que normalmente se trocam de 15 em 15 dias, as células da pele já não são mais a mesma, mas elas vão se trocando, vão se perdendo e vão se trocando ao tempo todo. Então, nessa multiplicação celular em todos os tecidos, poderá acontecer de haver uma multiplicação de células desordenadas. Quem faz com que isso ocorra? Nós aspiramos o alimento, nós aspiramos o ar nos alimentando do ar, nós bebemos os líquidos nos alimentando do líquido, tudo isso é matéria. E quando essa matéria reage no nosso corpo, pela respiração, pelo líquido e pelo alimento, vai fazendo com que essa estrutura proteica sirva de combustível para o nosso corpo. E lá naquele momento, onde dentro do núcleo da célula é necessário fazer essa multiplicação, separando uma hélice da outra, e aquela matéria que é levada para fora da célula, né, do núcleo, possa fazer com que haja uma estrutura de uma outra célula se formando, é nesse momento que a estrutura do perispírito pode estar desorganizada. Mágoa, tristeza, rancor, não é isso? Raiva, não fazem com que absorvemos fluidos ao nosso redor? Essa estrutura de energia, como foi apresentada dos átomos, estão como correntes girando ao nosso redor. E se nós, pelos nossos pensamentos, fazemos com que a força de atração aglomere energias desordenadas junto dos nossos centros de força, junto do nosso corpo físico, na hora da multiplicação celular, pode haver uma reação onde que não encontre a combinação adequada e temos uma célula desorganizada. Mas quem causa isso é o perispírito, que é o padrão do campo mental
nosso enquanto encarnado. E é essa relação que os espíritos vão atuar. Não adianta o médium lançar o fluido somente para que ele possa dar o seu melhor ao paciente. O mais importante é o paciente, é o doente, saber o porquê ele está doente. Compreender as leis de Deus, o processo da prova, da expiação que ele vem passando com aquela doença. E reformulando o seu pensamento, o fluido então será absorvido. Os espíritos trabalham assim, por impulsos, deixando aqueles fluidos aglomerados, prontos para serem o quê? Organizadores. Na hora em que o encarnado toma uma atitude melhor. Ele diz: tomei os passos, fui para casa, fiz uma leitura, reformulei a minha conduta na hora das dificuldades e olha como estou me sentindo melhor. Nem me achei capaz de passar por aquele momento difícil. Não é? É porque ele tomou uma postura diferente. Então aquilo que parecia ser uma dor antes, passou a não ser mais a dor. Não ativou aquele órgão, não ativou aquele sistema que vai causar a dor em nosso campo mental, no cérebro. Então, se nós olharmos aí, poderia colocar no 8, por favor? Aliás, desculpa, no 10. Se nós olharmos aí, só para termos uma avaliação, esse campo que está ao nosso redor, ele é bem próximo do que seria o campo de um ímã. Numa estrutura eletromagnética, como falou ali, numa estrutura eletromagnética que reage ao nosso redor. O nosso corpo é essa fonte de energia. E dentro dessa fonte de energia que ao nosso redor circula, nós vemos que essas correntes eletromagnéticas, como ele diz, são expansões de elétrons circulando de um ponto ao outro, da estrutura que forma cada átomo do nosso corpo, elétrons circulantes ao nosso redor. Os centros de força, que estão mais específicos, relacionados aos plexos, nós vamos ver mais à frente, eles também são impulsos de energias circulantes. Nós temos dentro do universo duas forças que fazem com que essa estrutura se fixe, que é a força centrífuga e a força centrípeta. Na Gênese, Kardec também trabalha sobre essa visão da força centrífuga e centrípeta, motivando tudo no universo, desde o buraco negro, desde a formação das nebulosas que se estruturam, desde as galáxias, de todos os sistemas, como do nosso Sol, todos os planetas com seus satélites e toda a estrutura no micro do átomo, todos eles têm uma força centrípeta e uma força centrífuga. Nessa relação, nós temos essa reação sobre o nosso corpo com a dispersão de energia. Quando uma energia passa por um condutor, oferece uma resistência a esse condutor, então dispersa energia por uma corrente elétrica que passa de um ponto ao outro. Pensando assim, o nosso corpo é o condutor dessa energia, que está dispersando energia. Essa energia são aqueles bósons, como diz lá, nós não podemos tocar em nada, há uma repulsão. Se nós tocássemos, haveria uma fusão. Então existe uma repulsão da estrutura molecular, da estrutura atômica daquele objeto onde nós tocamos, e essa repulsão, o nosso sistema nervoso compreende na estrutura atômica do sistema nervoso os impulsos de elétrons que chegam pelo nervo e vão até o nosso sensório no cérebro, percebendo para nós o tato e todas as sensibilidades do nosso corpo. Isso no toque. Mas o que seria o toque para cada um de nós, não é? Numa repulsão. O que não seria também essa relação do nosso corpo com toda a energia que está ao nosso redor? Com toda a energia que existe entre dois seres humanos. Então, nesse processo, os bósons lá, né, eles estão fazendo mudanças no núcleo atômico e fazendo com que cargas diferentes aconteçam para que os elétrons possam sair de uma órbita da outra. E eles pulsam de uma pessoa para outra. Eles pulsam de um objeto para o outro. Numa troca dos elétrons que compõem o meu corpo para os elétrons que compõem aqui. Há uma troca
E nessa troca existe luz, que não está no fluxo luminoso do espectro que os nossos olhos conseguem capturar, mas existem fótons sendo reagidos aí todo o tempo ao nosso redor. Por isso que na visão dessa corrente eletromagnética, os centros de força, eles estão relacionados aos plexos, que são os conjuntos nervosos que nós temos. Poderíamos colocar aí na 13, com os conjuntos nervosos que nós temos. Esses plexos são essa rede de nervos que faz com que esses elétrons possam se expandir e interagir de uma força mais intensa com o exterior, absorvendo fluidos e expandindo fluidos. Podemos olhar aí de uma forma simplória, né? E uma forma didática. Temos os plexos à esquerda e temos os centros vitais, que são os centros de força no meio, e o exemplo do ímã aí ao redor. Só para falar que a corrente elétrica, que é natural no ímã, também essa corrente elétrica é natural no nosso corpo. E nos centros de força que estão aí ao meio, eles estão bem combinando com os plexos, que são centros nervosos que ficam no corpo físico. Esses centros nervosos, quando a corrente elétrica passa por esses centros nervosos, ele o quê? Dispersa energia. Essas energias que são dispersadas, elas estão relacionadas como nós conduzimos nossa vida. No frontal, pensamentos que nós estamos de preocupações, pensamentos que nós estamos, às vezes, de dívidas, ou então de uma crítica, de uma falta de aceitação, nós estamos acumulando energias que estão relacionadas àquele modo de proceder. Esses fluidos, principalmente quando eles não são retirados de nós, e nós temos dificuldade de aceitar mudanças, eles ficam impregnados. Nós somos aquelas pessoas radicais, aquelas pessoas que não damos braço a torcer, aquelas pessoas que não aceitamos mudanças. E quando tem uma coisa acontecendo, se não me chamou, eu vou lá e digo, por que está acontecendo isso? E critico, e falo, e não vejo aquilo um processo bom. Tem pessoas que são assim. E quando elas são assim, por mais que elas queiram o bem, elas estão acumulando todas aquelas ações no seu pensamento. E elas não conseguem realizar, porque elas não conseguem desenvolver aquilo. Muitas vezes ficando na parte do outro realizar. Toda aquela reação de pensamento ficou impregnada no seu frontal. Se ela não realizou, está ainda no seu frontal. É matéria. É matéria que não é vista por nós, é matéria que não é palpável por nós, nos nossos tatos, né? Na repulsão, na percepção do que já entendemos, mas é matéria circulante, energia circulante no seu frontal. Se isso intensificar, adensar demais, o que vai acontecer na estrutura celular correspondente que o centro de força vai absorvendo, vai passando para o plexo cerebral? O que vai acontecer com essa energia? Não vai fazer uma multiplicação desordenada em uma das células, podendo ser no sistema nervoso, podendo ser impulsos elétricos diferenciados, podendo ser na reação do nosso sistema imunológico a aglomeração daquilo que não é bom. O que o sistema imunológico faz? Ele não combate o invasor? O vírus, a bactéria não são invasores? Então, se o sistema imunológico compreende que aquela estrutura de fluido, de matéria, não estão correspondentes para uma saúde do nosso corpo físico, o que ele vai fazer? Combater. E de que maneira que ele pode combater? Aglomerando aquela matéria e gerando uma massa que muitas vezes vem para o físico. Tem pessoas que às vezes sentem dor de cabeça, enxaqueca, terríveis, e não é descoberto o porquê. Fazem exame de vista, fazem exame neurológico e não descobrem o porquê. Porque tem um padrão de atitude, de sentimento, de pensamento, de hábitos correspondente a guardarem, a aglomerarem esse tipo de fluidos, de energias que circulam ao nosso redor. Como os espíritos vão fazer? Para agir no fluido e libertar a pessoa daquela ação. Eles vão eliminar o fluido,
mas a continuidade do pensamento permanece. Vão eliminar os fluidos. De que maneira? Com os passes, com os médiuns direcionando suas mãos e os bons espíritos utilizando os fluidos para darem qualidade específica de diluírem aquela massa disforme que fica no frontal da pessoa. Eles podem fazer isso, mas quando isso vai terminar? Só quando a pessoa fizer a mudança dos seus hábitos. Se não faz a mudança, isso vai chegando para o físico e pode se tornar uma sinusite. Pode se tornar algo mais intenso ainda na nossa vida, sem nós termos consciência plena do que está acontecendo. Na outra linha aí, você pode, por favor, dar mais um passo à frente, na 16? Na 16, por favor, slide 16. Vai chegar lá. E diz assim, ó, eu vou lendo aqui: toda a matéria que quer ser objeto de trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser ao mesmo tempo objeto de instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado o instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e apropria as suas novas necessidades, aperfeiçoa e lhe desenvolve e complementa o organismo à medida que experimenta as necessidades de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. E assim, na Gênese, Kardec demonstra que essa reação, ela é um movimento contínuo. Podia passar a próxima, por favor? E nós temos aí, só para a gente avaliar, uma observação da foto Kirlian, como nós queiramos colocar, de uma expansão de pensamento. Numa dessas fotos aqui está acima, nós vemos uma pessoa fazendo uma prece, irradiando seu pensamento, pensando em algo positivo. E no momento dessa reação, os fótons, as energias expandidas, que não são vistas por nós, puderam ser gravadas numa placa específica de sensibilidade adequada para aquela luminosidade, ou seja, para aquela reação que, como nós falamos, dos bósons lá gerando o bombardeio do núcleo para que essa energia se expanda, e nesse processo natural de uma prece, de um pensamento, muda-se o campo mental. Na de baixo é a pessoa com o pensamento ligado a um momento de raiva, de rancor, ligado a um momento de angústia, pensando em situações em que vivenciou, e a foto assim sendo gerada. No nosso cérebro, como na folha ao lado aí demonstra, ele é a estrutura de percepção de ondas. O cérebro captura isso. E essas ondas são direcionadas para cada área do cérebro como fosse um setor. Um setor capaz de perceber a temperatura, movimento, o olfato, da visão, a audição. Todos esses setores são receptores de ondas. Ondas irradiadas, ondas de pensamentos, ondas diversas que tem no universo, ondas diversas que tem das rádios telefônicas, das televisões, que também se movimentam. Essas ondas têm frequência, essas ondas têm informações e formam a nossa visão. Então, quando nós olhamos aqui, a velocidade de formação de tudo isso é setorizada no nosso cérebro, para formar na nossa área da visão o que nós estamos enxergando aqui. Só como é muito veloz, uma velocidade muito intensa, nós não enxergamos
partilhado isso, obviamente, mas numa velocidade adequada de tempo, espaço, qual a física pode mostrar, existe sempre um lapso de um ponto ao outro, não é? Que estão ligadas por aquilo que se pode agregar. Então, em qualquer lapso de tempo, podemos pensar que dois pontos estejam paralisados. E nesse outro ponto pode-se viver coisas imensas naqueles dois pontos que estão se movimentando, mas para quem está vivendo a velocidade desse meio aqui, aqueles dois pontos parecem que estão parados. Porque vamos pensar em dois pontos vindo nessa direção ao encontrar. Aqui você poderá ir para um ponto ou outro achando que esses dois pontos estão parados. Mas com o tempo eles vão se unindo, se aproximando um do outro. E é isso que nós enxergamos na estrutura de formação da visão, na estrutura de formação das nossas percepções. O cérebro reage num lapso de tempo diferente do nosso pensamento. Ele é um amortecedor, o cérebro é um amortecedor das nossas necessidades, por isso reencarnamos. Quando desencarnados, o nosso pensamento, o nosso fluxo de reação, ele é muito mais expandido e as percepções são muito mais alteradas. Quando encarnado, nós temos tempo para pensar, sentir, tocar, para desenvolver as coisas boas em nós, para amortecer mais ainda os nossos impulsos antigos. O corpo permite isso. Então nós temos que olhar esse fluxo de pensamento em relação ao que os espíritos agem no fluido, apropriando para o nosso cérebro aquela relação de pensamento, de ondas que eles emitem, que estão compartilhando no movimento adequado para cada um de nós, a sincronia. A mediunidade nada mais é do que isso. Essa relação que se faz dessa onda de pensamento que se iguala ou se aproxima dos espíritos que se aproximam. Mas essas vibrações poderão ser benéficas ou poderão ser prejudiciais. Por quê? A onda de pensamento, seja nossa ou de um espírito desencarnado, faz com que a matéria que eles estejam carregando, que está no perispírito dele, faz com que a matéria do nosso perispírito também ressoe na mesma situação. Então será que a aproximação de um espírito com uma onda de pensamento, com a sua estrutura de perispírito, com aqueles fluidos em que ele está acostumado, nas paixões, nas ligações que ele tem, né, de necessidades físicas, será que aquela onda de pensamento pode reagir na nossa onda de pensamento e o nosso corpo físico adoecer? Será que isso pode? E será também que se um bom espírito se aproximar e com uma onda mental expandindo a relação das vibrações, se aproximando de nós, poderá nos trazer benefício? Mas para trazer benefício, nós também temos que expandir nossa onda de pensamento. Nós também temos que alterar isso. Senão o benefício não acontece. Por isso que a cura não acontece em muitos casos, porque no padrão de ressonância não existe. O espírito pode adensar, se aproxima de nós, mas quando ele adensou o seu campo mental para se aproximar de nós, ele entrou na faixa nossa. Agora, nós temos que alcançar a faixa dele. Então, ele vai criando reações para que nós acompanhemos o pensamento dele. Um bom espírito não quer fazer tudo pelo médium. Não quer. Um bom espírito, ele quer que um médium acompanhe o pensamento dele. Ao ponto que um dia, o espírito só irradiará o seu pensamento e o médium irá capturar aquela informação e irá fazer por ele mesmo. Então, quando esse médium fizer por ele mesmo todo o bem, todo o processo de amor, de ajuda, o espírito precisa de agir sobre ele? Não precisa, não é? Porque um médium já traduz o pensamento, o sentimento, as ações por si só. Então, ele se aproximou da conduta, da postura daquele bom espírito. E isso é o trabalho intenso que Kardec busca com a relação dos efeitos físicos. Desde todo momento que os espíritos agiram com os efeitos físicos, foi para quê? Para fazer com que o nosso pensamento se aproximasse mais ainda da realidade de vida espiritual. E é isso que nós temos que ver na combinação da matéria, quando Kardec fala
Allan Kardec. Pode ir lá no 19, por favor? Eu vou lendo aqui. Nos ensina Allan Kardec que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção, os aglomeram, os dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades, como o químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas adquirem nos meios em que são elaborados. Modificam-se pelos eflúvios desse meio. Os fluidos também carecem de denominação particulares, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura, etc. Assim, Kardec demonstra, com a orientação dos espíritos, que os fluidos reagem da forma em que nós estamos aglomerando eles, desde aquilo que são os bósons, os quarks, desde o que a gente possa pensar de uma antimatéria, não é? De um espaço que seja vazio, tem matéria nesse espaço vazio, que hoje a ciência chama de antimatéria. Desde tudo isso, nós agimos com o nosso pensamento, como aqui explica. Passando o outro slide, nós vamos ver o significado dos problemas que ocorrem na saúde, que é a aglomeração desses fluidos. Quando os fluidos se aglomeram nos centros de força e reagem no corpo, eles podem formar os cistos, as desordens, os miomas. Muitas vezes, nos trabalhos, na casa de Leondeli, nós vemos o Dr. Hermas falar, quando a pessoa apresenta algum cisto, quando a pessoa apresenta um mioma, quando a pessoa apresenta um processo desse. E é exatamente isso, é o corpo reagindo, é o corpo lançando para fora, expurgando aquilo que não está na organização da estrutura do seu perispírito, da estrutura da necessidade do equilíbrio da vida do espírito, porque nós vamos desencarnar. E não podemos desencarnar carregando mágoas, tristezas. E numa depuração para o nosso bem-estar, é necessário aquilo sair do nosso corpo espiritual. Porque é gravado pelo nosso pensamento, no nosso perispírito, é adensado no perispírito, faz a multiplicação celular de maneira desordenada, cistos, tumores e assim por diante. Então, onde está a cura? Então, os espíritos irão chegar e fazer a mudança no fluido para que possam lá e organizar, retirar um tumor, uma cirurgia espiritual. Se o encarnado não faz a sua reformulação, na realidade, os espíritos podem fazer isso, mas diz assim, vá e não voltes a pecar, como o Cristo falava. Reformula a sua conduta, aqui está o alívio. Senão, as cirurgias da ciência não teriam efeito, elas têm. Mas quantas pessoas fazem as cirurgias, retirando certa parte dessa massa que não se deseja e retornam novamente a ter. Mas quando elas fazem a cirurgia e passam a ser resignadas, têm o seu trabalho de conduta, de mudança, de atitudes, como todas aquelas que Kardec apresenta na Gênese, a ação do pensamento dela não faz com que as células se multipliquem desordenadamente. Então, ela se curou, sem a necessidade de nenhum espírito agir. Essa é a proposta. A doutrina espírita vem auxiliar com a ação dos espíritos a beneficiar, a trazer harmonia, a trazer desenvolvimento desse processo da medicina espiritual, agindo no fluido, agindo no corpo da pessoa, para que a pessoa tenha o tempo necessário de fazer a sua reformulação. Então aí estão os fluidos aglomerados criando essas desordens. Vamos passar para o outro slide, por favor? Também tem outro aí demonstrando, né, nas desordens do fluxo de energia que circula. Isso é obviamente que ele é uma forma de demonstração, mas aqui à esquerda nós vamos vendo ali
que são vários outros círculos. Lembra que eu falei da força centrífuga e força centrípeta? E olha só como que aqui à esquerda nós temos uma parcela saindo do braço da pessoa e fazendo outros vários círculos ali dentro, como se fosse dentro de um círculo, vários outros círculos. E assim acontece milionésimas vezes. Então nós achamos que o centro de força é um cone aqui de uma energia. Não, cada célula nossa tem um fluxo de energia centrífuga e centrípeta. Cada estrutura molecular tem fluxo de energia centrífuga e centrípeta. Cada estrutura atômica e subatômica também tem essa mesma forma na estrutura do universo, entre positivo, negativo, o bem, o mal, entre matéria e antimatéria, do que queiram pensar, entre tudo isso, a força do pensamento divino, criador, espírito atuando na matéria. Deus, espírito e matéria. Pensamento agindo na matéria. Essas duas forças, como tudo no universo, estão em movimento em nós. Então, quando acontecem as desordens, elas não estão somente no fluxo de energia acumulada ali, elas estão reagindo na parte celular, na parte do corpo físico. Nós vamos só dar mais um passo aí, por favor. Vamos olhar na 27, por favor. E diz assim, isso está lá em Obras Póstumas, né? Aliás, na Revista Espírita de abril de 1865. Os espíritos, após o desencarne, tendem a se ocupar das mesmas atividades a que se dedicavam em vida. Não que seja uma regra. Como exemplo, apresenta o caso do Dr. Antônio Demure, médico que conhecera e que, após a morte, continuara a cuidar de doentes. Allan Kardec fala sobre isso do próprio médico dele, que era o Sr. Demure, e quando ele desencarna, passa a cuidar daqueles que estavam junto à Sociedade Espírita Parisiense e passa a fazer atividades relacionadas à saúde. E aqui nós olhamos, dentro dessa mecânica aí, né, a vontade dos espíritos darem continuidade àquilo em que eles perceberam que não poderiam fazer enquanto encarnados, mas a visão deles se amplia muito mais. Imaginem os espíritos da ciência, imaginem os espíritos que possam levar todo o fluxo do pensamento deles, não agindo mais na matéria em si, fazendo cirurgias, mas com conhecimento de genética, com conhecimento de física quântica, com conhecimento da estrutura celular, com conhecimento da estrutura subatômica, o que eles não podem fazer, agindo com seu pensamento na matéria, agindo com seu pensamento no fluido do médium. Então, só para a gente ir encerrando, né, Roberto? Diz assim, ó, na seguinte, na 29, poderia colocar na 29? O perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja, se embebe de um líquido, como uma esponja se embebe de um líquido, dependendo, é claro, da lei de sintonia e afinidade. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acham em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem causar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Considerando como a matéria terapêutica, o fluido tem que agir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. E assim, nós vamos encerrando aqui, né, para que a gente possa entender que os espíritos atuam nos fluidos, mas para que eles possam agir na cura de toda essa estrutura que se vê desde aquela formação da nebulosa, desde a formação da nossa galáxia, o pensamento criador, espíritos que possam fazer isso,
eles têm que ter um controle muito grande da força do pensamento deles. E outra coisa, ele tem que ter uma indução com conhecimento de propriedade da estrutura do perispírito no campo de reação do pensamento de cada encarnado. Então, meus irmãos, é muito mais do que nós imaginamos a ação de um espírito nos trabalhos na casa espírita. Muito mais. É muito mais complicado o que nós encarnados lançamos de pensamentos desordenados nos trabalhos, nas atividades em que nós vivenciamos. Porque nossos impulsos ainda são carregados, como diz Kardec na Gênesis, de rancor, de mágoa, de tristeza. E os espíritos têm que organizar tudo isso para uma tarefa específica, para o benefício daquele que chega doente, daquele que chega enfermo, a auxiliar, a minimizar a dor do nosso irmão. Mas a função da doutrina espírita não é curar nenhum corpo doente. A função da doutrina espírita é orientar. A função da doutrina espírita é esclarecer, é trazer o conhecimento para cada um de nós encarnados, para todos nós que somos doentes, enfermos, de que nós somos os verdadeiros modeladores de força, de pensamento e de saúde para a nossa eternidade de espírito, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual. E é isso que nós temos que colocar diante da realidade de atividades que os espíritos fazem, sempre auxiliando, sempre orientando, procurar o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos isso nas atividades imensas que a casa proporciona, nós estamos fazendo a nossa cura, a nossa autocura. Mas se nós não fizermos as reflexões de mudança para nós, ainda permanece a doença. Por mais que trabalhemos, por mais que sejamos médiuns, por mais que sejamos cooperadores, se nós não fizermos a avaliação interna de como eu estou sentindo aquilo que eu estou vivendo, a minha doença ainda permanece. Então, que Jesus nos abençoe. Foi corrido, tinha mais uns 2 vídeos para passar, mas nós deixamos para a próxima os outros vídeos. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre a 4ª dimensão, e ele fala até de vida espiritual. Depois vocês procurem, é um desenhozinho, fala assim, Dr. Quanto visita Planolândia. Planolândia é uma cidade onde você tem 2 planos, para frente e para trás, não é? Não tem nem para cima e nem para baixo. Então ele chega, olha por cima, aqueles serizinhos que estão lá, que é um círculo, e conversa com o círculo. E o círculo diz assim, de onde você vem? De onde vem sua voz? Estou aqui em cima. Aí o círculo diz, não existe cima, não existe isso, né? Ou seja, né, os espíritos dizem, estamos aqui. Onde vocês estão? Estou na 4ª dimensão. Não existe outra dimensão. É a vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Demos uma viajadazinha, né, pela física, química, biologia, ficou aquele gostinho de quero mais. Lembrou o Hernando Guimarães falando sobre os superficianos, né? As pessoas que vivem em 2 superfícies. Pessoas não, os seres, né, que nunca vê o que está no alto. Vamos para a nossa segunda parte agora, que é a parte de perguntas e respostas aí. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, que já é um pouco complexo, né? Pode ficar à vontade. É tão complexo, é até difícil perguntar, né? Vou começar aqui para embalar, né? Nós entendemos a relação ali, quando você colocou, Juan, do doente e do curador, né? Você citou até Jesus com a hemorroíça e tudo, né? Na troca de energias, na troca fluídica ali para a cura, né? Como é que é essa visão na fé? Assim, como a fé entra nesse processo da cura, nesse processo fluídico da cura, de recepção, de assimilação dos fluidos benfazejos? A expectativa da fé, ela muitas vezes está no acreditar que Jesus vai me curar, não é? Tudo bem, a gente vai acreditar nisso e vai ficar pedindo que Jesus cure a gente, mas provavelmente não aconteça. No caso da mulher hemorroíça, como nós dissemos,
ela estava no processo expiatório, onde por várias encarnações ela chegou naquele instante em que o seu corpo espiritual, por conta de resignação, por conta de uma postura, de uma vida mais equilibrada, né, aquela hemorragia poderia cessar. Uma hemorragia hoje também pode cessar por vários sentidos. Quando uma pessoa, no caso a mulher, tem uma hemorragia e um fluxo dessa hemorragia não cessa, muitas vezes acontecendo aqui na casa, o Dr. Herman falou, uma pessoa que tinha 6 meses, né, ficava com o ciclo dela e não parava. E isso passava várias dificuldades, fazendo vários tipos de exames e tudo mais. Aí ele foi e explicou para ela que ela tinha uma vontade imensa de ser mãe. E nesse fluxo imenso de ser mãe, ela não conseguia concretizar nisso. E projetava tudo isso para as coisas que ela fazia, de artesanato, de plantas, de cuidar dos animais, mas a vontade específica dela era de ser mãe. Esse fluxo de pensamento reagia no seu útero e no endométrio, criando condições que fosse um fluxo imenso de propriedade para aquilo que ela necessitava, ser mãe. É como se dissesse assim, a qualquer instante, o óvulo fecundado que chegar aqui, ó, o endométrio está pronto para absorver e criar um procedimento natural de inidação. E isso acontecia de uma forma tão intensa que o fluxo dela não tinha um período de término, porque era o estágio mental dela. A partir do momento que ela tomando lá os hormônios e tudo mais, ela fez a mudança da postura mental, uma semana depois, o fluxo dela diminuiu. Um mês depois, voltou ao normal. Você não está entendendo? Então, às vezes, não é só porque a cura chega, porque a pessoa tem que passar por aquela expiação. Causa e efeito, não é? Tormentos voluntários. Muitas vezes está nesse processo. Quando isso termina, a causa termina, o efeito também termina. Mas enquanto ainda tem o efeito e não se descobre a causa, continua. Então é nessa hora que a gente vai ver a estrutura de fé que se dá naquilo em que pode ser concluído no acreditar. Quando a gente acredita que isso é possível, quando a pessoa acreditou que aquilo era possível, que realmente aquilo acontecia com ela, e ela fez mudança, pronto. A fé dela, o entendimento dela, fez com que ela se curasse. Não estou entendendo. Deixa ele perguntar. Só complementando, então, o enfermo mobiliza pela fé as próprias forças no sentido da cura. As forças naturais. E dele próprio. As forças dele, as forças naturais, que fazem que tudo volte em harmonia. O contrário também pode ocorrer, ou seja, quando você pensa que alguma coisa ruim vai ocorrer, né, você pode ter uma debilidade, magnetiza aquilo. pode ter uma. Tudo reage, nós vimos que tudo reage nas nossas células. Está bem claro para todos nós. Nós pensamos e o nosso corpo reage sobre tudo. Não temos como fazer com que isso seja de uma maneira tão intensa, milimetricamente, né, ou microscopicamente em cada célula do nosso corpo, mas há uma reação do nosso pensamento agindo nas nossas células. Então eu vou contar um outro caso para ser ao contrário. Chegou uma pessoa lá na obra social que era um taxista e ele tinha uma alteração de plaquetas. Era assim intensa, o fígado dele também estava bem hiperatrofiado e não sabiam o que era. Faziam todos os exames, pensando até que fosse câncer, alguma coisa, e não sabiam o que era. E ele estava perdendo as forças vitais dele. Quando ele foi lá e conversou lá com o Dr. Erma, o Dr. Erma conversando com ele, porque não descobriam qual era o problema, ele disse assim, mas meu filho, para e pensa, você todo dia sai de casa falando para sua esposa, hoje eu não volto mais. Olha, a cidade está tão difícil. Não sei se eu consigo voltar, passei por isso, passei por aquilo. Olha, o trânsito estava desse jeito, quase sofri um acidente. Tudo que você faz, saindo de casa, é pensando que você não volta mais. Pensando no desastre, pensando no acidente.
O que você está lançando para o seu corpo? Que vai acontecer um acidente. O que o seu corpo está reagindo? Se protegendo, se organizando. Como que o seu fígado, sua medula está criando mais plaquetas para que na hora de uma hemorragia você não morra. O seu corpo está cuidando de você. Aí ele pensou, mas será eu vivo assim mesmo? Eu sou exatamente assim. Então mude isso, seja feliz, saia para trabalhar, pense na beleza. E foi falando coisas boas para ele, da forma que ele poderia mudar o pensamento. Passe um tempo, tome aqui os passes de cura, né, o atendimento lá, os passes na obra social. Ele foi tomando os passes, foi fazendo mudança, foi ficando alegre, foi levando a família para passear, foi mudando. E pronto, acabou o problema dele. Fez 2 meses depois os exames, tudo normal. E o fígado foi retornando ao seu normal. Está aí vivendo, trabalhando na vida dele. Ele é espírita? Não. Ele se tornou alguém que a doutrina espírita tenha que fazer com que ele se modifique? Não. O benefício é do nosso irmão. Não importa. Por isso que o cuidado que a medicina espiritual tem, ela é relativa a cuidar do encarnado. Não importa qual a condição do encarnado, a posição social, não importa, é nosso irmão, está sofrendo. E ele precisa de orientações. E a proposta dos bons espíritos é essa, no trabalho da medicina espiritual. Então, quando a pessoa chegou, fez a sua reformulação, passou a conhecer melhor sobre o que é a vida espiritual, o que é a ação do pensamento, fez a sua mudança, parou lá de ter a alteração nas plaquetas. Juan, eu queria falar sobre a analogia que a gente faz, porque é muito conhecido que muitas doenças são ocasionadas por questões emocionais. Isso a medicina já fala há muito tempo. Chegou até um tempo recente que virou motivo até de chacota para os médicos, porque as pessoas falavam, tudo os médicos falam que é estresse. Mas é porque, de fato, muitas doenças são desencadeadas pelo lado emocional. Da mesma maneira que muitas curas acontecem, como os chamados milagres, pela fé, e é visto por esse lado também o lado oposto, a doença e a cura das doenças. Então, quando a doutrina espírita vem falando sobre isso, seja na Gênese ou nos livros de André Luiz, e agora a ciência comprovando a ação do pensamento na matéria, foi mesmo a aula de agora, a gente vê o quanto que está nas nossas mãos mesmo, como protetores da nossa própria saúde, ter esse pensamento de que, da mesma maneira que já oficial, vários livros de medicina falam isso, de tantas doenças que são sabidamente desencadeadas por estresse, como por exemplo as doenças autoimunes, ou a diminuição da imunidade porque a pessoa está passando por um estresse, ou a pressão que aumenta, a glicose que faz um pico porque a pessoa está num estado alterado de nervosismo, alguma coisa assim. O inverso tem que ser levado em consideração. Então, quando a pessoa tem algum problema e que usa os medicamentos com todo o pensamento, como se fosse, como o Dr. Herman fala, conversando com as células, tem que acreditar por um motivo, por um raciocínio lógico. É bem cartesiano esse raciocínio. Se o pensamento negativo causa o problema, o pensamento positivo tem que causar a cura do problema. Então, acho que isso é importante fortalecer na ideia de todo mundo. Exatamente. Só que, dentro dessa visão toda, Carolina, que está perfeita, vale o sentimento. É uma diferença muito grande, sabia, gente? Porque pensar é uma coisa, sentir é outra. Né? Vou pensar positivo. Eu vou passear, eu vou fazer isso. Estou pensando positivo, mas será que eu estou sentindo? Não é? Agora, quando a dificuldade chega, não dá, vou pensar negativamente. Fica até difícil, né, de pensar negativamente, não é? Vou sentir raiva de alguém. Isso chega com um impulso, chega com um sentimento. E é nessa hora que prejudica. Como nós somos imperfeitos, não sabemos projetar as coisas boas ainda, temos mais dificuldade de pensar no que é positivo do que é negativo. O que é negativo está em nós, no sentido do automatismo, da nossa evolução. Está em nós, da força bruta, da proteção, da conservação, da luta. Isso está em nós. Então ele vem rápido. Agora, o que é depuração, o que é superior, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo.
Então precisamos de exercitar muito o sentimento do amor, o sentimento do bem, da caridade, para que isso seja o quê? Automático, não é isso? Qual foi um estágio de automatismo assim que aconteceu, além da mulher hemorroísta, que Jesus curou? Sem querer curar. Hã? Pode dar uma lembrança? Vamos lembrar lá quando o centurião, o cego, não, mas o cego ele foi até lá, né? Ele foi lá e tomou ação, sem ele tomar ação nenhuma. Foi quando aquele homem, o lanceiro, foi verificar se ele tinha desencarnado ou não. Vocês lembram? Que o centurião falou, verifique. Eles quebravam o joelho, não quebraram o joelho de Jesus, lá na crucificação. E ele era míope. E quando ele foi lançar, o sangue que jorrou do corpo do Cristo caiu nos seus olhos. E ele passou a enxergar. Força magnética. Tudo bem que o Cristo poderia estar agindo sobre tudo ali, mas nós temos que entender que a indução magnética faz parte. A gente não induz magneticamente alguma coisa? O patinho, né? Kardec fala que colocava sobre a prancheta e um imã não fazia com que o patinho andasse. Você lembra lá no livro dos médiuns? Fazia com que o patinho andasse. Aí dizia, mas como é que esse patinho teve vida? Você está olhando por cima, ele está andando. É a força magnética que fazia com que isso acontecesse. Uma indução magnética, você pode passar uma informação de um ponto a outro. Numa transmissão de imagem de um satélite, é uma indução magnética. Você está transmitindo uma onda, essa onda chega no outro lugar, né, por satélite, que é capturada e é lançada nas nossas TVs. Recebendo uma indução magnética, reorganizando todas aquelas informações e colocando num quadro de informações na nossa tela. Som e imagem, que está acontecendo do outro lado do mundo. Um espírito não pode fazer uma indução magnética no outro, irradiar o pensamento, e essa onda em ressonância com a estrutura do pensamento do outro, capturar a informação? Pode, não é? Agora, sentir é diferente. Sentir é de cada um. Então, quando nós fizermos, como a Carolina disse, né, toda essa força de pensamento, né, positivo, de pensamento para nossas células, para nossa saúde, nós temos que sentir. Nós temos que nos sentir felizes por nós estarmos encarnados. Sentimos felizes por estarmos absorvendo o ar. Respirar. É se sentir feliz. Porque fica sem respirar 10 minutos. Né? 5 minutos. 3, 2, 1. Fica sem respirar. 10 segundos aí, como já é difícil, né? Olha só, agradecer a Deus a respiração. Se fortalecer por isso e transmitir isso, isso é sentir. Por isso que fala, pedir, agradecer e o quê? A Deus, na prece. Pedir, agradecer e louvar, né? Louvar a Deus, santificar a Deus, né? Fazer com que isso seja esse momento, quando a gente respira. Para todas as outras coisas na nossa vida, nós também temos que sentir felicidade. No alimento, na companhia de alguém, nos nossos filhos, na reencarnação, nas provas, nas expiações. Se nós fizermos isso, nós vamos mandar essa informação para nossas células. E com esse pensamento positivo em tudo, nós estaremos sentindo isso realmente ser verdade. Bom? Vamos à última perguntazinha, né? Caso avançar da hora. Na Bíblia fala dos leprosos, certo? Que apenas um voltou e agradeceu e os outros se perderam. Por que então essa cura? Jesus sabia que eles iam para o mundo, né? E perder essa oportunidade. Então, como assimilar isso? Não, é essa reação mesmo, né? Jesus lançou o fluido e através da sua vontade de ação de vários espíritos, reorganizaram a estrutura celular, através do fluido de Jesus, reorganizaram toda a estrutura celular física. Mas essa organização da estrutura celular física, ela tem que estar em ressonância com o perispírito. O perispírito é o que modela a estrutura lá das células no DNA, é que modela aquela estrutura. Se o pensamento do espírito está ressoando a vibração do perispírito nessa frequência,
e a estrutura do Cristo foi e acompanhou isso, e organizou as células, porque foi no físico, e eles se tornaram limpos, se essa informação que chegou aqui, depois começar a desassociar, porque o pensamento do Espírito continua o mesmo, as atitudes do Espírito continuam as mesmas, daqui a pouco o perispírito começa a ressoar de maneira diferente, né? E tudo aquilo que foi organizado se desorganiza de novo. Então, a doença volta. Mesma coisa que você colocar alguma coisa na parede, uma massa na parede, e aquela massa na parede fica ali presa. Mexeu a parede, aquela massa cai. Então, todo o fluido que foi colocado na estrutura do perispírito para organizar as células, com o tempo se desprendeu. Isso acontece muito na casa espírita, sabia? Tem espíritos que dizem assim, quando vêm os médios, ou seja, as pessoas recebendo os passes, e em plastos de fluido animalizado, são colocados junto às organizações daqueles órgãos que precisam ser estruturados, não é? E eles saem carregando esse fluido para uma semana. Carregando esse fluido depois de todo um trabalho genético, depois de todo um trabalho de organização, aqueles fluidos ficam ali para que durante a semana o encarnado, na sua postura de mudança, possa ir recebendo benefício. Mas chega às vezes ali fora, na hora do trânsito, na hora da cantina aqui, não é? Pega para lá, não, eu cheguei primeiro, não é? Aquele negócio da fila, chuta o gato ali, não é? Aí aqueles fluidos, ó, se deslocam. Estava todo pacificado, todo cheio de paz, graças a Deus estou aqui, que bom Jesus, vibrando, né, numa ressonância do bem, fluido sendo impregnado no seu corpo físico para ser assimilado na organização do perispírito para realmente acontecer a cura. Mas aí eu saio ali e cometo esses pensamentos, aqueles fluidos se desprendem. Se desprendem, porque a organização para que haja a cura efetivamente está no nosso perispírito. Só um voltou. Por quê? Ele quis buscar o Cristo. Ele quis continuar. Ele foi lá agradecer e quis dar continuidade. E o Cristo perguntou, onde estão os outros 9? Não é? Voltaram para as tabernas, voltaram para as suas atividades, voltaram para as mesmas posturas. Imagina, um leproso não poder mais estar junto da família. Um leproso não poder mais ir na taberna. Um leproso não poder mais fazer suas atividades dos seus gostos na sociedade. Ficou limpo. Eles voltaram para os seus afazeres. Mas aquele que permaneceu na onda magnética do Cristo, que permaneceu na postura mental de renovação, esse ficou curado. Assim acontece conosco. Agradecemos ao Juana, a taberna de todos vocês. Muita coisa para estudar. A casa tem um curso também de ciência e espiritismo que se aprofunda em todos esses fatos aí, para quem já fez do curso de todas as outras obras anteriores, né? Então, fica o convite. Em novembro nós teremos outra exposição. Depois vamos divulgar o tema da Associação de Física e Espiritismo. Então, nesse momento, nós vamos agradecer, né? E agradecendo o Juan de antemão aí pela exposição e pelo esclarecimento. Ficou aquele gostinho de quero mais, não é verdade? Então, vamos fazer nossa prece agora de agradecimento nesse instante. Vamos elevar o pensamento a Deus, ao Pai bondoso, ao amigo Jesus, a todos aqueles espíritos amigos que trabalham nesta casa e os guias protetores de cada um aqui presente. Mestre Jesus, que possa nos intuir a cada instante, que possa fortalecer os nossos pensamentos em torno da bondade, em torno da caridade, que possamos ser instrumentos, Senhor, de paz aonde quer que estivermos. Agradecemos, Senhor. Pedimos que possa botar nesse instante todos os bálsamos salutares, todos os ungüentos, Senhor, de cura, que possamos, Senhor, restabelecer nossa cura física, psíquica, emocional, mas que, acima de tudo, possamos ser sempre motivados ao pensamento do bem. Então, Mestre Jesus, que a ciência venha cada dia desbandar os conhecimentos, venha cada dia nos mostrar a fé raciocinada e nos mostrar a bondade em todos os cantos. E que o Evangelho de Jesus possa ser nosso rumo seguro, guia e modelo. Então, Senhor Jesus, em nome de Baltazar, dirigente espiritual desta casa, em nome de Jesus, e principalmente em nome de Deus, daremos por encerrado a exposição hoje, a reunião pública da Associação Física e Espiritismo. Graças a Deus. Muito bem.